O que Deus disse para Ló? Escapa-te pela tua vida, não olhes para trás, não pare na caminhada. O que aconteceu com a mulher de Ló? Se transformou-se na estátua de sal. O que aconteceu aqui no capítulo 4? Vendeu suas propriedades, it's a house again. O que aconteceu com Ananias e Safira? Mentiu. E agora vamos ler, pelo menos nos versículos do capítulo 5, para mim comentar contigo. Mas um certo varão chamado Ananias, tal. Tá. Vamos ler. Ananias e Safira vendeu uma propriedade, mas queria ficar com metade, mais ou menos. E combinou com a mulher e disse: vamos lá dizer para Pedro que nós demos a metade, vendemos por esse preço e caputes, entende? E a mulher também depois foi lá. Quando eles chegaram lá, Ananias, o que disse Pedro, aqui no versículo 8? E disse-lhe Pedro: dize-me, vendesse portanto aquela herdade? E ela disse: sim. Portanto, mentiu, o diabo é pai da mentira, e quem mente é filho do diabo. Então, eu estou perguntando, vou fazer uma coisa para ti, bem séria agora. É pesado. Pastor ainda me disse: pastor, você é muito pesado, muito direto, tem que pegar mais leve. Eu digo: não posso. Então eu paro com tudo. Vou lá para o meu sítio, vou pescar o meu peixinho, que não estou incomodando ninguém. Eu pergunto para ti, eu até esqueci. Teu pastor está te falando a verdade? Está te ensinando a verdade? Ou que ele quer que tu venda o teu dízimo para ele ter fazenda e andar de helicóptero contando o gado que tem? Ou ele está fazendo uma faculdade como eu tinha um? Não é pecado fazer uma faculdade, mas ser um pastor, presta atenção, eu fiz faculdade de Direito e fiz de História, mas eu recebia não da igreja, eu tinha o meu salário e a minha esposa tinha o salário dela. Fui fazer depois de aposentado e sempre trabalhei voluntário, mas aquele abençoado, uma faculdade de Direito, é 5, 6 anos, depois vem a OAB. Eu digo 5, 6 anos se ele não rodar nenhuma matéria, porque se ele começar a rodar e repetir matéria, vai 10 anos, e ele ainda não terminou, só pagando, então precisa. E o camarada fazendo faculdade com aqueles carrão, aquelas caminhonetas, tudo controlada por satélite, com computador de bordo e televisão em toda parte, na frente de televisão, em todos os bancos ali televisão, não sei. Fazia 4 km por litro, pelo peso e pelo consumo que tinha de carga ligada. E fazer de todas as maneiras para usurpar o dinheiro do povo. Sabe o que ele fazia? Irmãos, eu vou me ausentar da igreja. Eu sou obrigado a falar disso, porque muitas vezes eu saí de lá, eu digo: meu Deus, não me permita, Senhor, que eu veja essas coisas. Não me permita. Ele dizia para a igreja: irmãos, ora por mim, porque eu vou dirigir um trabalho na cidade tal e tal. Sabe o que ele ia fazer? Era uma gangue de pastores. Não, o pastor José é antiético. Aqueles vagabundos, e queriam me envolver nisso, porque eu tinha dinheiro, tinha tempo, irmãos. Tinha um carro bom para viajar, correr às igrejas em todo o estado do Paraná e Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Eles traziam ternos, gravatas,
calçados, relógios, vinha tudo da China com container direto em São Francisco, Itajaí, e eles pegavam toda aquela bagagem, compravam lá por 30 e vendia por 300. Oh, irmão, obrigado pelas orações dos irmãos, Deus abençoou poderosamente, mas nunca trazia uma gravação. Sabe o que está fazendo? Vendendo nos congressos lá nos trabalhos como eles fazem nos Gideões missionários aqui em Santa Catarina e Camboriú. E queriam me envolver por toda a lei. O irmão tem todos os princípios, características de ser o nosso. Eles queriam comprar e queriam ganhar 10, 20, 30 ou até 100% em cima das minhas costas. É essa a minha indignação. E aí vem Ananias, irmão, com esse mesmo espírito. Jesus disse: não pode servir a Deus nem a mamão. O que é mamão? O dinheiro. Onde está o teu coração? Aí está a tua, entende? Não acorrente o teu coração em coisas materiais. Eu não queria entrar nisso, Jesus, mas Deus é que sabe todas as coisas. E aí Pedro disse para Ananias: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto, mentirosa. Entende? Mentiu. Quem mente é filho do diabo. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Glória a Deus. Como é que diz aquele hino? Ninguém se esconde na presença de Deus, esteja onde estiver, Ele vê. Se debaixo das águas procurar se esconder, não adianta nada, porque tudo Deus vê. Deus está vendo como chamas de fogo o que estás fazendo, escondido entre o povo, não se pode esconder na presença de Deus, porque dos altos céus tudo Deus vê. E daí continua. Eu vou cantar esse hino daqui a pouco, antes de começar o outro estudo. Conheço o hino inteiro, talvez você não conheça. Esse dia eu cantei um hino aqui antes de ontem, não sei, daqui a pouco aparece por aí. Todo mundo disse: ô, irmão José, canta mais. Parece que chama atenção. O hino, esse hino tem uma mensagem. E aí Pedro disse: por que tentasse mentir o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos pés de Pedro, e expirou seu último suspiro. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Os jovens que levaram Ananias, quando chegaram na igreja, opa, tem mais um. Pedro disse: leva essa, como disse Eliseu, leva essa maldita. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Viu? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente na igreja, no templo ao pé de Salomão.
Que Deus abençoe, irmãos. O que eu estou dizendo, quero tentar dizer? Que o diabo, ainda depois que Jesus pega a chave da morte e está diante de Deus, depois eu vou falar isso lá em Apocalipse, ele ainda continua vivo e ativo no planeta Terra. Por causa disso que Jesus disse, já falei na vez passada, que quando ele estava na última ceia, Jesus disse: aquele que colocar as mãos no prato, esse é um diabo. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, porque o coração dele estava nas moedas. Ananias pereceu, provavelmente foi julgado no fogo do inferno, vai ser julgado, porque mentiu o Espírito Santo por causa de dinheiro. Não minta, irmão, ao teu pastor. Não estou dizendo que não dá o dízimo corretamente, isso vai te lançar no inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Tem muitos crentes que têm esse conceito, e eu não vou entrar nessa questão, é questão de consciência. Mas o teu dinheiro, quando tu chegar para o pastor, não diz que é dízimo, diz que é uma oferta alçada, e se ele quiser colocar no dízimo, amém. O teu dízimo pode ser 1 milhão, ou R$100, ou R$10, não tem problema, desde que você entregue aquilo nas mãos, no caixa da igreja, nas mãos do pastor e diante de Deus, com alegria e singeleza de coração. Um dia eu vou falar sobre o dízimo. Eu já pedi para o meu pastor uma oportunidade, mas não está entrando na cachilota dele. Pode ser que ele ouça essa gravação e venha falar comigo amanhã. Sabe por quê, irmãos? Porque na igreja só dá tempo de 15 ou 20 minutos. O culto é 1h30 e o povo já está enfadado. Moisés começava no clarear do dia e até na hora do almoço. Jesus, irmãos, despede o povo porque já é tarde e o povo não tem pão para comer. O milagre das transformação, da multiplicação dos pães. Paulo orou até de madrugada, ali o Eutico caiu da janela, certo? Não entendia muito e dormiu. E Paulo foi lá e orou e Eutico voltou à vida. Esses dias eu estava pregando ali 20 minutos, eu disse: pastor, eu quase que soltei um rojão lá dentro, porque tinha gente ali cochilando, o espírito do sono veio. E eu dei glória a Deus, uns pulos e fiz umas graças lá, e daí eles olharam para o lado e estava assim, homens forte, novo, rapaz novo, de 28, 30 anos, não era velhinho de 86 anos ou 80, não. Entrou dentro da igreja uma opressão, e eu em cima do púlpito olhando para o pastor e tentando de todas as maneiras barrar aquela. Sabe por quê? Porque os crentes estão acostumados a ir para a igreja só para levar tudo quanto é coisa, 15, 20 minutos para a palavra. Estou falando uma crítica construtiva. Irmãos, quando eu atendi a igreja, o culto de doutrina era o culto mais frequentado, porque eu pegava a Bíblia, no mínimo era 45 minutos, 1 hora. Canta 2 hinos, se tem que dar a fazer alguma coisa que realmente é, mas eu não dizia para os meus obreiros: você dá isso, você dá aquilo, dá testemunho, dá para aquilo, dá para aquilo, para aquilo. Não, canta 2 hinos e passa para mim. Eu vou abrir a Bíblia. E ninguém se cansava. Quando dava 9 horas, 9h15, meu Deus, terminou. Eu disse: irmãos, olha lá o horário. E eles olhavam: meu Deus, vão se colocar de pé. Pastor, por que você não continuou? Porque eu sou prudente. Eu não intoxico num dia só. E outro dia a igreja está presente de novo. Eu não precisava, irmãos, eu vou fazer uma crítica construtiva. Culto de cura e libertação, culto do jovem, culto das irmãs do círculo de oração. Eu dizia: todos os cultos
é culto de doutrina. Se Deus não me usar, Deus vai usar um presbítero. É culto de cura e libertação. Às vezes tinha a participação dos jovens, tinha a participação das irmãs, mas eu dizia para os meus presbíteros e os pastores que estavam comigo: olha, se vocês não trazerem uma palavra, pelo menos chora em cima do púlpito, pedindo perdão a Deus e olhando para a igreja. Aí eles vão pensar que você é espiritual. Pelo menos você chora e arreia o púlpito, não fica enchendo linguiça, deixa o outro pregar. Ou se não passa, pode passar para o pastor. Sempre tem que estar com a garrucha engatinhada daquela de 2 canos, aquela 12, em cima do púlpito. Senão não entra, não sobe lá. Se você subir em cima do púlpito, porque você está preparado. Senão fica lá no meio com a tua família, com a tua esposa. E daí eu já sei que você sentou lá, você quer receber somente, não tem nada para entregar. Eu não sei porque que sempre termino, bato nessa tecla, porque eu ensinei, irmãos. Hoje tem muitos pastores que Deus, pela misericórdia de Deus, passaram pelo crivo, os pastores dizem, pelo crivo do pastor José. E não me orgulho disso e também não me vergonho, e Deus sabe por que todas as coisas, porque eu quero ser um canal de bênção na tua vida e na vida de qualquer pessoa. E não estou tocando igreja, não. Deus me concedeu agora essa oportunidade, essa porta. Vamos continuar? Eu estou falando que o inimigo, agora, no nosso presente século, no tempo dos apóstolos, ele ainda botava o seu bedelho no meio. E aí botou o bedelho na vida de Ananias e Safira, e os coitados foram, porque não tinham esclarecimento, o amor dele estava mais na obra, no tesouro, como Acã, como Judas, entende? Do que o amor à obra de Deus. Escuta, o teu pastor está gemendo, Jesus. O que o teu pastor está fazendo na igreja, se ele é um homem de Deus? Ele tem um pão nosso cada dia, ele tem um carrinho que pelo menos leva ele para fazer uma visita para uma irmã da velhinha, para visitar os hospitais. Ele está deitando à noite e diz: obrigado, Senhor, porque o pão nosso cada dia, ele está vindo através dos membros que eu tenho na igreja. O teu pastor está gemendo e tu tens ele como um pobre coitado. Você sabe o que é uma chamada de um pastor? Tem o chamado, o enviado, o escolhido, tem mais um, agora esqueci, e o oferecido. Mas tem mais um, tem 5. O chamado, pastor que tem uma chamada, ai. Eu sempre digo na escola de pastores, se o pastor deixar a chamada dele ir para as coisas materiais, ele pode botar uma fábrica de chapéu. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai nascer sem cabeça, porque Deus chamou. Olha para Paulo, olha para Jonas. Ai de mim, disse Paulo, se eu não pregar o evangelho. Não vou falar de outros. E aí a igreja envia, conforme a igreja de Antioquia, o Espírito Santo diz: agora apartai-me para mim, Paulo e Silas, para a obra que eu tenho chamado. Entende? Ele é chamado, ele é enviado. Escolhei para mim, Paulo e Silas. Oraram e jejuaram, e o Espírito Santo: escolhei para mim 7 diáconos. Capítulo 6 de Atos. Chamado, enviado, escolhido. Meu Deus, não vem a outra, mas tem o oferecido. Esse oferecido, ainda que o apóstolo Paulo diz assim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas tem cada um, meu querido irmão. Eu conheço cada genro de pastor e filho de pastor, que não tinha outro. Também não estou culpando.
não estão culpando. Sabe por que acontece isso? Porque tem uma instituição aí que paga os pastores, eles são salariados e são dignos do seu salário também, não estou dizendo. Mas sabe o que acontece? Eu não queria falar, mas vou falar. Tem uma instituição aí que agora não vou mais, daqui para frente não vou mais nomear igreja nenhuma. O pastor disse, pastor, não faça isso, porque tu não sabe aonde estás enfiando o teu nariz, em que sopa estás enfiando o teu nariz. Obrigado, pastor. Então não vou falar. Tem uma instituição ali que é, amém, louvo a atitude. Mas eles dizem assim, ó, você agora antes, ele ficava na cidade, ele sentia de Deus que deveria sair. Irmão, 35 anos na obra não é 3 anos e meio. 50 anos, irmãos, acompanhando, 40 anos acompanhando uma instituição, não é 40 dias. 50 anos servindo a Deus, entende? Não é 50 dias ou 50 meses. Então eu tenho conhecimento de causa. E aí eles queriam me botar o cabresto na boca por 3 anos e meio, 4 anos. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: a instituição pega o obreiro, você que é obreiro nessa instituição, fica de olho, ora a Deus e sirva mais a Deus do que a instituição, porque eu cometi esse pecado. Até que fiz uma... Não é que você precisa fazer uma graduação, pós-graduação, mas o entendimento meu que cristianismo é diferente. Eles pegam o obreiro e pega como um canarinho, bota dentro de uma gaiola. Eu já vou voltar.